gente, tudo bem? Meu nome é Anaíse, eu sou professora de português e hoje nós vamos fazer exercícios sobre as classes gramaticais, ok? Para a gente começar com uma revisãozinha, nós temos aqui na tela as noções gerais sobre essas classes gramaticais. E aí vamos dar uma olhadinha aqui só para relembrar, né? Nós dividimos as classes gramaticais em palavras variáveis e invariáveis. O que são as palavras variáveis? São aquelas que a gente consegue flexionar em gênero e em número, tá? Algumas você vai conseguir flexionar também em grau. Então, nós temos nas variáveis o substantivo e o adjetivo, que vão compor, né, a grande classe dos nomes. E aí nós temos substantivo, aquilo que dá nome aos seres, então menino, menina, meninos e meninas, que ali a gente tem flexão de gênero e número. Embaixo no adjetivo, feio, feia, feios e feias, a gente também tem flexão de gênero e número. Então, o que é o adjetivo? É aquela palavra que vai qualificar um ser, beleza? Então, nós temos menino, feio, menino, substantivo, feio, adjetivo, tá? O artigo, então, vai ser aquela partícula que vem antes dos substantivos, né? É uma classe gramatical que é responsável, inclusive, por criar processos de substantivação. Então, toda palavra que você pega que não é um substantivo, se você coloca um artigo antes dele, você transforma essa palavra em um substantivo. Então, nós temos dos artigos aqui, né, os definidos, pelo menos, o a, os, as, que também tem flexão aí de gênero e número. Embaixo nós temos os numerais, né, então primeiro, primeira, primeiros e primeiras, também flexionado em gênero e número. Os pronomes, né, que existem aí diversas classes de pronomes, mas só para a gente relembrar, então nós temos aqui nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas, flexão de gênero e de número também acontecendo no pronome. E o verbo, que vai ter a flexão de tempo, modo, número e pessoa, tá? Então nós temos cantássemos, cantaremos, flexão de tempo e modo, ou seja, de cantássemos para cantaremos, nós mudamos de subjuntivo para indicativo, por exemplo, né, que aí é o modo. Cantamos e cantais, flexão de número e pessoa. Então, em um a gente tem uma pessoa verbal, em outra a gente tem outra pessoa verbal. Então, só para recapitular, todas essas palavras variáveis, né, tirando os verbos, nós vemos aqui as possibilidades de ter a flexão de gênero e de número, e no caso do verbo nós temos tempo, modo, número e pessoa, ok? E as palavras invariáveis? São aquelas advérbio, preposição, conjunção e interjeição, porque a gente justamente não consegue fazer esse tipo de flexão que a gente viu nas variáveis. Então, os advérbios, né, modificam aí um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Então, nós temos ontem, aqui, nunca, sim. Então, ontem é um advérbio de tempo, aqui um advérbio de lugar e por aí vai. As preposições, né, que vão servir como uma espécie de conexão entre os elementos, também vão trazer um valor semântico, né, um valor de significado. Então, nós temos algumas aqui, a, ante, após e até. A conjunção, né, que também, aí, como o nome já diz, vai ligar elementos. Então, nós temos mais, então, embora e. E a interjeição, que é aquela classe de palavras que vai expressar algum sentimento da pessoa que está falando. Então, por exemplo, se eu falo oba, eu estou feliz, eu estou surpresa positivamente com alguma coisa. Viva, ui, e por aí vai, tá? Então, essas classes de palavras aqui, elas são invariáveis, então elas não têm a possibilidade de flexão. Então, na maior parte das vezes, elas vão se apresentar da maneira como elas já estão aqui, beleza? É lógico que aqui nós só temos alguns exemplos, né? Por exemplo, as preposições, tem aquela listinha, né, que geralmente as pessoas costumam decorar, mas é uma listinha não muito grande, mas tem mais do que tem aqui. Então, aqui é só para ilustrar mesmo e você relembrar quais são as preposições. Vamos lá, então, para os exercícios, ok? Os exercícios, a gente começa aqui, nesse primeiro, que está aqui com o número 16, que é, observe a música e responda as questões a seguir. Então, nós temos armazém, a música. Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém. Tem de tudo, quase tudo tem. No meu armazém tem de tudo, quase tudo. Tem rodo, tem barbante, tem farinha, pedra-pomes. Prendedor, passador, escorredor, esmalte vermelho. E tem até couro para pandeiro.
mas tudo é embrulhado num papel fuleiro. Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém. Tem de tudo, quase tudo tem, mas se você não vem, a saudade é longa, dobro minha manga, a saudade é tanta, te vendo uma fanta. A saudade é dura, vendo também miniatura, a saudade não passa, só não vendo de graça. A saudade me cala, não tem trocado, leva bala, a saudade é um bocado, paro de vender fiado, a saudade é um bocado, paro de vender fiado. Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém, tem de tudo, quase tudo tem. Aí é a música da Ana Carolina. Então, aqui, acho que pulou, desce um pouquinho mais, aqui. Então vamos lá, a música da Ana Carolina, né? E a gente tem a letra A. Identifique os substantivos presentes no texto. Bom, a gente tem um texto aqui que é repleto de substantivos, né? Então os substantivos são aquelas palavras que dão nomes aos seres. Então tudo aquilo que for nomeado é um substantivo. Vamos ver, por exemplo, aqui a gente tem minha manga, Fanta, a vida é dura, vendo também miniatura, bala, subir aqui um pouquinho, a saudade também é substantivo, subindo um pouquinho a gente tem um papel, alguma coisa, couro, pandeiro, prendedor, passador, escorredor, farinha, rodo, barbante, enfim, tudo aquilo que estiver nomeando um elemento, né, que a gente pode perguntar, qual é o nome disso? Aí você vai falar, por exemplo, manga, então manga é um substantivo. Qual é o nome disso? O nome disso é papel, então papel é substantivo, tá? É tudo aquilo que nomeia o ser. Na letra B, levando em consideração o título da composição, por que os substantivos são uma classe gramatical privilegiada nesse texto? Bom, se a gente for parar para pensar, um armazém é um lugar onde se guardam coisas, né? E essas coisas que estão guardadas, todas, obviamente, têm nome. Então, quando ele fala, levando em consideração o título da composição, é o fato da gente estar falando sobre um armazém. Por que os substantivos são uma classe gramatical privilegiada nesse texto? Porque a gente começa a elencar, a citar os elementos que existem dentro desse armazém. Então, a gente vai usar mais os substantivos se a nossa vontade, assim como foi aqui, né, da pessoa que escreveu, é nomear, falar sobre as coisas que estão guardadas lá dentro, beleza? Então, vou voltar um pouquinho aqui. Vamos lá. Certas coisas, né, já um outro texto. Certas coisas não se podem deixar para depois, muitos poemas perdi. Pensando, depois escrevo, agora estou almoçando ou consertando a porta. Assim, adiei e perdi, o melhor de mim. Afonso Romano de Santana, um trechinho aqui de um poema, né? Então vamos lá. No verso certas coisas, a alteração na ordem das palavras provocaria uma mudança. Então, se você está falando de mudar a ordem de palavra, né, se você tem uma frase e você começa a mudar a ordem delas, que tipo de mudança gramatical você teria? Vamos ver uma por uma. Fonética. O que é uma mudança fonética? É quando você muda o som de uma palavra. Então, o simples fato de você modificar as palavras de lugar não faz com que o som delas mude, né? Então, não pode ser fonética. Estilística. Estilística pode até ser uma alternativa que vai te gerar confusão, mas por que não é estilística? Quando a gente está falando de estilística, por exemplo, a gente está falando de figuras de linguagem, a gente está falando de recursos que são usados pelo autor para brincar com a língua. Então, movimentar as palavras de lugar não necessariamente vai me dar uma modificação estilística no texto, tá? Então, não pode ser estilística. Na C, morfossintática. E aí a gente tem a questão trazendo logo embaixo a alternativa morfossintática e semântica. E aí a gente vê nessas alternativas a necessidade de marcar aquela que é mais completa, que está mais correta. Por quê? Percebam que morfossintática aparece nos dois, correto? Só que aqui a gente ainda tem uma mudança semântica. Então vamos pensar o que é morfossintaxe e o que é semântica. Morfossintaxe, morfossintaxe, a gente está falando justamente da relação entre as classes de palavras, então substantivo, adjetivo, advérbio e a função que elas ocupam na frase.
Na nossa língua, nós temos a possibilidade de ter uma mesma palavra com funções diferentes. Por exemplo, se eu falo, a maçã é vermelha, maçã, que é um substantivo, está ocupando o lugar de sujeito, né? A maçã é vermelha. Agora, se eu falo, eu comi a maçã, né? Eu comi, verbo transitivo direto. Quem come, come alguma coisa. O quê? A maçã. A maçã virou objeto direto. Então, perceba que, a partir do momento que eu mudo a maçã de lugar, que eu coloco ela em outros contextos, ela sai, por exemplo, de sujeito para objeto direto. Beleza? Isso é uma mudança morfossintática, porque a gente tem uma mesma classe de palavra, que é um substantivo, que pode exercer funções diferentes. No caso dos nossos exemplos, sujeito e objeto direto. Beleza? E semântica? Semântica é o campo do sentido. Então, é claro que se você muda as palavras de lugar, você vai mudar o sentido da frase. Uma coisa é eu falar que João correu atrás de Mateus. Outra coisa é eu falar que Mateus correu atrás de João. Né? Então, se eu mudo os elementos de lugar, eu mudo não só a função sintática relacionada à sua classe de palavra, mas eu mudo também, com certeza, o sentido da frase. Beleza? Então, aqui a letra D é o nosso gabarito. Continuando, nós temos aqui na 18, aqui embaixo, identifique os substantivos dos 3 primeiros versos do poema. Se você for olhar aqui os 3 primeiros versos, você vai ver, se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém, tem de tudo, quase tudo tem. Então, substantivos, coisa, né, alguma coisa, percebe se você consegue colocar um artigo antes, a coisa, então, coisa e o armazém, não os substantivos dos 3 primeiros versos, coisa e armazém. Na 19, subir aqui um pouquinho, só para a gente conseguir ler. Obrigada. Então, vamos lá. Questão UERJ. Almeida e Costa compram para remeterem para fora da província uma escrava que seja perfeita costureira, engomadeira e que entenda igualmente de cozinha, sendo moça, de boa figura e afincada conduta para o que não terão dúvida pagá-la mais vantajosamente. Quem a tiver e queira dispor, pode dirija-se ao escritório, percebam, dos mesmos na Rua da Fonte dos Padres, número 91. Aí a gente tem um anúnciozinho, né, da Gazeta Comercial da Bahia, de 19 de setembro de 1832. Né? Então, Almeida e Costa compram uma escrava. Na letra A, selecione 2 verbos e 2 substantivos que apresentem forma ou emprego diferentes da atual. Então, vamos lá. Se a gente for ler, né, vocês já devem ter percebido que tem palavras que são diferentes do que estamos habituados. Então, nós temos, relendo, né, compram para remeterem para fora da província uma escrava que seja perfeita costureira, engomadeira, em que entenda igualmente cozinha, sendo moça de boa figura. Cuidado com boa. Boa aqui é adjetivo e ele pede verbo e substantivo, tá? Fingata com tudo, cadê? Moça. Olha aqui, moça está com 2 S's, né? Então, nós temos aqui um primeiro substantivo que está escrito de maneira diferente. Qual o outro? Que eu chamei a atenção aqui, o escritório, né? Que era com P. Então, os 2 substantivos nós já encontramos. E os verbos? A gente tem pagá-la, que está aqui, né? Duvida pagá-la, que não é a forma como a gente usa hoje em dia. E o outro, o dirija-se, que aqui está com emprego diferente. A gente normalmente usa pode dirigir-se ao escritório. E aí a letra B pede justamente isso, reescreva-os na forma vigente. Então, moça, você vai escrever com C cedilha, né? Mas o que? O escritório, você vai tirar o P e vai colocar o acento agudo. O pagá-la, você vai separar o lá pelo hífen. E qual foi o outro? Vantajosamente. E o dirija-se, você vai mudar por dirigir-se. Beleza? Embaixo, nós temos a 20, questão Unesp. Esparsa ao desconcerto do mundo. Os bons vi sempre passar, no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. Luís de Camões, né, o poeta. Então vamos lá.
Vocábulos como bom e bem, mal e mal, com U e com L, em virtude da variedade de seu uso, em nossa língua não podem ser classificados senão após se examinar o contexto de cada frase. O que está falando ali? Que dependendo da frase, nós vamos ter classificações diferentes entre bom e bem, mal com U, mal com L, beleza? Vamos lá. Com base nessas observações, letra A, aponte a classe função sintática de bem no 7º verso de Camões. Voltando aqui, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O bem tão mal ordenado. Percebam que esse bem tem um artigo. Lembra que eu falei? O artigo ele tem a capacidade de substantivar os elementos. Então, se eu tenho o bem, é porque bem, nesse caso aqui, é um substantivo, ok? Então, aponte a classe função sintática, a gente tem o bem sendo substantivo, o bem tão mal ordenado, sujeito, tá? Letra B. Aponte a classe e a função sintática de mal com U no 8º verso de Camões. Vamos lá. Fui mal, mas fui castigado. Aqui a gente tem mal sendo um adjetivo que qualifica o eu, né? Eu fui. Então, aqui mal é o nosso adjetivo, beleza? Vamos lá. Gente, olha só corrigindo aqui, esse bem do 7º verso, cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado. Então, cuidando alcançar o bem, que eu falei que era sujeito, desculpa, eu não vi o de cima, tá? Então, alcançar o bem é um objeto, beleza? Vamos lá. Na 21, aqui no cantinho. Segundo a ONU, os subsídios dos ricos prejudicam o terceiro mundo de várias formas. Então, vamos lá, os subsídios dos ricos, já temos um ricos ali grifado, vamos ficar de olho nele. Os subsídios dos ricos prejudicam o terceiro mundo de várias formas. 1. Mantém baixos os preços internacionais, desvalorizando as exportações dos países... Sobe aqui um pouquinho, por favor. Isso, tá bom. Obrigada. Vamos lá. Mantém baixos os preços internacionais, desvalorizando as exportações dos países pobres. 2. Excluem os pobres à concorrência de produtos mais baratos em seus próprios países. Folha de São Paulo, aí uma matéria de 1997. Nesse texto, as palavras destacadas rico e pobre pertencem a diferentes classes de palavras, conforme o grupo sintático em que estão inseridas. Vamos lá. A. Obedecendo à ordem que aparecem no texto, identifique a classe a que pertencem em cada ocorrência destacada as palavras rico e pobre. Então, vamos lá. Os subsídios dos ricos. Os ricos, né, nós temos um substantivo, porque o artigo está aqui, ó, junto com a preposição, tá? Então, os ricos, substantivo. Vamos lá, dos países pobres. Aquele pobres lá, esse pobres aqui, ele não está qualificando países? Tá, então ele é um adjetivo. Só que do lado, excluem os pobres. Percebam que tem o artigo antes de pobres, então aqui já é um substantivo. Beleza? Sempre tem que ficar ligado. Se qualifica um termo, adjetivo. Se tem aí a possibilidade de um artigo antes, substantivo. Escreva 2 frases com a palavra brasileiro, empregando-a cada vez em uma dessas classes. Então, vamos lá. Brasileiro sendo substantivo. Aqui é a resposta pessoal. Eu vou dar um exemplo que eu elaborei na minha cabeça, mas não significa que o seu está errado, tá? Então, vamos lá. A palavra brasileiro empregando como substantivo. Você pode falar, o brasileiro não desiste nunca, né? O brasileiro, substantivo. Agora, se você fala, os turistas gostam muito do povo brasileiro. Brasileiro está qualificando o povo, né? Está restringindo aí quem é esse povo. Então, é um adjetivo. Beleza? Na 22, vamos lá. Há notícias de que são de interesse público e há notícias que são de interesse do público. Se a celebridade X está saindo com o ator Y,
Isso não tem nenhum interesse público, mas, dependendo de quem sejam X e Y, é de enorme interesse do público, ou de um certo público, numeroso, pelo menos. As decisões do Banco Central para conter a inflação têm óbvio interesse público, mas quase não despertam interesse, a não ser dos entendidos. O jornalismo transita entre essas duas exigências, desafiado a atender às demandas de uma sociedade ao mesmo tempo massificada e segmentada, de um leitor que gravita cada vez mais apenas em torno de seus interesses particulares. Aí um textinho também da Folha de São Paulo. Vamos ver aqui. A palavra público é empregada no texto, ora como substantivo, ora como adjetivo. Exemplifique cada um desses empregos com passagens do próprio texto e apresente o critério que você utilizou para fazer a distinção. Então, vamos lá. Substantivo e adjetivo, exemplifique. Vamos olhar aqui o texto de novo. Vamos procurar público. Quando a gente fala interesse público, né? Cadê? São interesse, lá no início, há notícias que são interesse público. Interesse público, eu estou qualificando o interesse, dizendo o tipo de interesse. Então, adjetivo. Interesse do público, eu tenho o público. Percebam, não esqueçam do artigo que está aqui junto com a preposição de. Então, o público, substantivo, porque tem aí, entre outras razões, né, tem aí o artigo antes dele. Na B, qual é no texto a diferença entre o que é chamado de interesse público e o que é chamado de interesse do público? Então, interesse público é aquilo que é um interesse estatal, é aquilo que é um interesse da nossa nação, né, para os assuntos públicos, governamentais, de desenvolvimento do país. Interesse do público é o interesse das pessoas que estão lendo, né? Então, por exemplo, sei lá, aquela série nova que você assistiu é de grande interesse do público, são interesses particulares. O interesse público é o interesse aí da população, da sociedade enquanto nação, beleza? Na 23, nós temos aqui, passe os substantivos... Desce um pouquinho para mim. Passe os substantivos abaixo para o plural, efetuando as modificações necessárias. Aqui a gente tem uma questãozinha de plural de substantivos, né, que tem uma série de regras dos substantivos compostos, por exemplo, que vocês já viram. Então, vamos lá. Passe os substantivos abaixo. Deixei o atlas na biblioteca. No plural ficaria, deixei os atlas. Né? Continua atlas, não é atlases, atlasereses, o que você quiser, não, é atlas, tá? Mas localizei o país que procurava, os países, aí mais tranquilo, né? Comprei um guarda-chuva e emprestei-o ao guarda noturno. Então, comprei uns guarda-chuvas e emprestei-o aos guardas noturnos, beleza? Na C, a posse de revólver desencadeia aumento da violência urbana. A posse de revólveres, ok? Bota o ES aí no final. Na D, fizeram um abaixo-assinado pedindo o aumento do salário família. Então, fizeram uns abaixo-assinados pedindo o aumento dos salários família, tá? Então, esse aqui, abaixo-assinados, salários família. E letra E, não podemos ir ao Botafora de sua irmã. E aí, Botafora no plural continua o mesmo, tá? Então, não podemos ir aos Botafora de sua irmã, ou de suas irmãs, se você quiser o plural em tudo. Ok? Continuando. Desce um pouquinho para mim, por favor. Até aparecer aqui a questão 24. Até a letra E, só um pouquinho. Obrigada. Vamos lá. Na questão 24, a alternativa inteiramente de acordo com a definição do autor sobre diminutivo. Então, vamos lá. O diminutivo é uma maneira, ao mesmo tempo, afetuosa e precavida de usar a linguagem. Afetuosa porque geralmente usamos para designar o que é agradável, aquelas coisas tão afáveis que se deixam diminuir sem perder o sentido. E precavida porque também usamos para desarmar certas palavras que, por sua forma original, são ameaçadoras demais. Então, aí nós temos definidos, né, duas formas de usar o diminutivo. Primeiro, de uma maneira carinhosa, então, por exemplo, se a sua mãe fala meu filhinho, minha filhinha, né,
e também para a gente aí desarmar as palavras, né? Então, quando a gente quer dar uma suavizada no sentido de alguma palavra. Na letra A, vamos ver aí. O que ele quer é a alternativa inteiramente de acordo com a definição do autor. Então, vamos lá. O iogurtinho que vale por um bifinho. Na B, ser brotinho é sorrir dos homens e rir interminavelmente das mulheres. Ser brotinho, para quem não sabe, é a mesma coisa que ser jovem, bonito, ok? Gosto muito de te ver, leãozinho. D, essa menininha é terrível. E, vamos bater um papinho. E aí nós temos, né, vários diminutivos, cada um aí com a sua função, mas ele quer saber exatamente qual é aquele que traz o carinho e o desarmar de algo que é normalmente amedrontador. E aí, se você for analisar as alternativas, você vai perceber que na letra C, nós temos gosto muito de te ver, leãozinho. Então, leãozinho, né, se você está chamando uma pessoa de leãozinho, você não está querendo exatamente dizer que ela é, como é que eu posso dizer, ameaçadora, feroz, agressiva. Não é isso. Você está chamando de uma maneira afetuosa, e essa maneira afetuosa já desarma a agressividade que a gente normalmente associa ao leão. Então, a única alternativa que encaixa perfeitamente nessa definição é a letra C, porque todas as outras trazem, de alguma forma, um aspecto, mas não o outro, beleza? Vamos lá, 25, temos aqui. Para responder a questão, leia o texto a seguir. Selinho sim, mas só para poucos. Primeiro, Hebe Camargo, toda animada, pediu a Silvio Santos um selinho, beijinho. Não ganhou, nem selinho, nem selo, nem selão. Ouviu dele categórico. Em seguida, Gilberto Gil entrou no palco de mão estendida para cumprimentá-lo. O que fez o apresentador? Disse selinho, esticou os lábios e zá, tascou um beijinho na boca do músico. A cena foi ao ar de madrugada no encerramento do Teleton, a maratona beneficente exibida pelo SBT. Gil ficou surpreso. Hebe fingiu brabeza e Silvio riu muito. Tirei uma onda, foi só uma bicotinha, diz ele. Tudo tem uma primeira vez. O termo selinho é bastante utilizado na linguagem atual. O diminutivo no uso da palavra serve para enfatizar que se trata de um beijo. A. Indiscreto. B. Indecente. C. Demorado. D. Breve ou E. Engraçado. É só você pensar no que é um selinho, né? Então, indiscreto não é o tipo de coisa nem indiscreta nem indecente, né? Que a gente já mata a B. Aqui a gente tem um tipo de alternativa que, se a A está certa, a B já estaria também mais ou menos certa. Então, a gente já pode excluir as duas. C, demorado. Não, selinho não é demorado, né? Ele geralmente é rapidinho. E aí tem a D, breve. É o nosso gabarito. Então, esse diminutivo significa que o beijo é breve, beleza? Na 26, sobe aqui um pouquinho para mim. Copie substituindo a locução adjetiva por um adjetivo equivalente. Então, vamos lá. Aqui nós temos locuções adjetivas. O que são as locuções adjetivas? São aqueles termos, aqueles combos de palavra, eu gosto de chamar de combos, né? Porque você tem um pacote de 2 ou mais elementos que tem um valor adjetivo. E aí, o que ele pede? Que você pegue esse pacote e transforme em um adjetivo único. Então, vamos lá. Suco do estômago. Suco do estômago é a mesma coisa que você falar suco gástrico. Então, você vai pegar do estômago, que é a nossa locução, e vai trocar por gástrico, beleza? Línguas de fogo são línguas ígneas, com G mudo, tá? Ígneas. Embaixo, céu de chumbo, céu plúmbio, tá? Que aí é a forma, é o adjetivo que vem de chumbo. Já devem ter ouvido alguma coisa parecida. Na D, lábios de lebre. De lebre a gente troca por lábios leporinos, ok? Na E, águas das chuvas, águas pluviais. Na F, margem do rio, então a gente tem margens fluviais. Na G, atitude de guerra, então a gente tem uma atitude
guerrilheira, por exemplo. Na H, aves de ilha, né? Se você lembra da Ilha do Governador, né? Que a gente fala que são os insulanos, então aves de ilha são aves insulares. E na letra I, sensação de sonho vai ser sensação onírica, ok? Então aquilo relativo ao sonho é o onírico, beleza? Na 27, nós temos descobrimento. A bancada escrivaninha em São Paulo, na minha casa da Rua Lopes Chaves, de sopetão senti um friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palerma olhando para mim. Não vê que me lembrei lá do norte, meu Deus, muito longe de mim. Na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo dos olhos. Depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou, está dormindo. Esse homem é brasileiro, que nem eu. Subindo, aqui a gente tem, no poema Descobrimento, certos substantivos encontram-se qualificados por adjetivos inusitados. Retire do texto uma dessas combinações incomuns, explicando por que tem um efeito especial. Então, indo no texto, você tem aqui, na minha sapetão frio por dentro, com livro Palerma. A gente não costuma chamar um livro de Palerma, né? Então a gente tem um adjetivo que é incomum de ser associado ao livro. Então, livro Palerma pode ser uma combinação aí que vai aparecer. E o que isso mostra, o que isso significa, né? Isso começa a construir a reação desse eu lírico. Quem é o eu lírico? A pessoa que fala no poema, a reação dele de surpresa com a identificação aqui com as pessoas do norte, né, com quem ele está estabelecendo aí essa ligação. Então, esse livro Palerma ajuda a construir essa atmosfera de identificação, beleza? Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente e a gente se vê num próximo vídeo.